Fala pessoal da segunda série, estamos aí, Prof. Aimoré. Show, galera. Agradecer aí a presença de todos. Tô vendo aqui que tá maneiro, um sábado desses ensolarado e eu aqui fazendo isso, né? Espero que eu consiga ir para o céu. Muito bem, vou fazer uma lista de revisão. Essa lista aí eu troquei uma ideia com os professores da série, né? Do que vai cair, do que não vai cair e tal. Montei uma revisãozinha maneira para ajudar a galera, tá? Agora, o que acontece? Aí do lado tem um QR Code que é da lista de exercícios, tá? Se você quiser depois você baixa. Pretendo fazer um corte desse vídeo e aí com isso eu vou divulgar aqui no canal também, né? E aí eu colocando a resolução, tudo direitinho, né? Como vocês sabem que acontece com os nossos vídeos. Então vamos que vamos, galera. Começar aqui, ó, dar um salve aqui pro pessoal, ó. Eita, ó, Jade, Thales, tem aí o Manuela, Rodrigo, Davi, Marcelo, Pimba, Vini. É isso aí, galera. Então vamos que vamos. Curta aí, compartilha. Teve a Débora Alves mais cedo aí também. Curta Thiago. Curte, compartilha, vai que vai. E principalmente, né? Participa. Pergunta, tira dúvida, então vamos embora. Já demorou muito. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Começando aqui o aulão da segunda série. O que eu tenho aqui? São as equações exponenciais, tá? O que eu faço? Para resolver uma equação exponencial, eu preciso de fatoração, tá? Então aqui ó, tem uma fatoração. Você tem aqui também aplicação de propriedades, tá? Você tem que aplicar propriedade e depois nós temos que resolver uma equação. Então vamos lá, começando aqui com o número 16, o que acontece? O 16 fatorando, tá? Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então o 16 é 2 elevado a 4. Agora repara, eu pego o 16, transformo para uma potência e aí com isso eu acrescento aqui um parênteses, tá? Muito importante esse parênteses. Então 2 elevado a 4 igual 1 menos 3 elevado a x. Eita, Live Pix? Poxa, não é. É uma Live Pix invertida, né? Vocês acessam o QR Code e aí vocês ganham, né, uma lista, né? Não é dinheiro, mas vale ponto, né? De repente, né? Essa lista pode se transformar em pontos no futuro. Então aqui, 1/4, no caso seria 2 ao quadrado, né? Então 1 sobre 2 ao quadrado e elevado a 2x menos 6. Já tinha um parênteses aqui e beleza. Agora fiz a fatoração, foi a primeira parte aqui do nosso procedimento para resolver uma equação exponencial. E agora, ó, aplicação de propriedades. Então, beleza. Aí essa parte é a parte delicada. Você tem que ter as propriedades em mente, tá? Familiaridade e reconhecer essas propriedades. Nesse exercício eu tenho duas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade do expoente negativo, tá? Propriedade do expoente negativo. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n, tá? E a propriedade da potência de potência. Quando eu tenho uma potência seguida de uma outra potência, né, uma potência elevada a outra potência, eu tenho que multiplicar os expoentes e a base mantendo fixa. Sempre a base vai ficando fixa. Você mexe muito pouco na base. Você mexe na base fazendo a fatoração e fazendo a inversão, trocando, né, o numerador e o denominador, consequentemente mexendo no sinal, como vai acontecer aqui agora. Então aqui, ó, o que vai acontecer? 2 elevado a 4 elevado a 1 menos 3x. Eu vou fazer essa continha da potência e eu já vou multiplicando. Então aqui, ó, 4 vezes 1, que dá 4. E como é 1 menos 3x, é um binômio, esses dois termos têm que ser multiplicados. Então eu venho aqui, ó, 4 vezes 3x, que dá 12. Como já tem o sinal de menos, então menos 4 vezes 3x dá 12x. Beleza? Agora aqui vai demorar um pouco mais, porque eu já tenho aqui uma fração, aí eu já vou usar essa propriedade aqui do expoente negativo. 1 sobre a elevado a n, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa fração e vai ficar 2, né? No caso, a elevado a menos n, ou seja, 2 elevado a menos 2. Você tem que fazer um jogo dos 7 erros. O 2 está fazendo papel de a, o outro 2 está fazendo papel de n, você tira essa fração, tira esse 1, né? E o expoente fica negativo. Esse A purinho aqui da propriedade é como se fosse A sobre 1.
Então fica muito claramente aqui indicado a inversão. Era A sobre 1, ficou 1 sobre A. Beleza? É isso. Maria, essa informação é assim, a prova, né? Vocês já são do segundo ano, já tem experiência em aplicação de prova lá no ensino médio, e a prova é mais ou menos daquele tamanho padrão, né? Como já aconteceu no passado. Você vai ter lá 3 questões, 4 no máximo, né? A prova vale pouco, né? Vale 2,5 pontos cada uma. Mas então é por aí. Vai ter 3 questões ou 4 no máximo de mate 1, 3 questões ou 4 no máximo de mate 2. Dá para fazer no tempo certinho, tranquilo, não precisa ficar com medo com relação a isso, tá? Confia. Ponto extra? Que isso, gente? Calma. Começamos a live agora. Então, ó, terminando aqui, 2 elevado a menos 2, 2x menos 6, beleza? E aqui, de novo, eu faço essa parte da multiplicação. Então, ó, vou aplicar pela segunda vez a propriedade da multiplicação. Aconteceu no primeiro membro, vai acontecer... Então, ó, menos 2 vezes 2x dá menos 4x. Menos 2 vezes menos 6 dá mais 6. Fiz a distributiva, tomando cuidado com os sinais. E aí agora o que aconteceu? Eu tenho bases iguais, então eu elimino as bases. E fica só o expoente. Então 4 menos 12x igual menos 4x mais 6. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Então ficou aqui, ó, menos 12x, voltou, mais 4x, 6, quietinho, 4 foi para lá, menos 4. Então, menos 8x, ó, menos 12, mais 4, sinais diferentes, subtrai e deixa o sinal do maior. Dá 12 por 4 dá 8, 8x. Menos 8x igual 6 menos 4, 2. Menos 8x igual a 2, então multiplica por menos 1, letra negativa vezes menos 1. 8x igual a 2, x igual a 2 oitavos, que simplificando dá 1 quarto. Beleza? Número lindo, 1 quarto. Deixa eu melhorar aqui, ficou feio. Pronto. X igual a 1 quarto. Beleza? Vamos que vamos. Na letra B, eu tenho aqui 1 terço elevado a x menos 1. Esse tchá-tchá é demais, né, Ana? Tá aí, beleza, beleza. Ó, eu vou olhar as mensagens em algum momento, tá? E vou responder o que der, beleza? E não vou ficar fazendo comentário não aí, ó. Tô vendo aí, não vai ter interdisciplinaridade nesse vídeo não, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, letra B aqui. A raiz de 3 elevado a x. Aqui eu tenho uma propriedade da raiz. Forçar a voz? O que tu tá falando, Marcelo? Tá maluco? Olha aqui, ó. Raiz de 3 elevado a x. Então eu tenho aqui essa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho uma raiz, eu tenho que prestar atenção no número dentro da raiz com a sua potência e o índice da raiz. Quando a raiz não tem número aparecendo, significa que esse número é 2, é a raiz quadrada, tá? As raízes começam pelo 2, né? Não tem raiz 1, né? Em lugar nenhum, tá? Maria Eduarda ficou confusa na parte do chuveirinho. Ó, o chuveirinho é o seguinte, você tem 2 números, né? Você tem um número interno da potência e tem um número externo da potência. O número externo tinha uma continha, 1 menos 3x, né? E o outro era 2x menos 6. 2 números. Então o que acontece? O número de dentro da potência, estava sozinho, no caso é o número 4, ele vai multiplicar os 2 números de fora. Normalmente o chuveirinho ele tem essa escrita, né? A x mais y, tá? E só que nessa aqui, né, por conta da configuração da escrita de potência, o parênteses meio que ficou numa forma invertida, né? Mas é a mesma ideia. O número de fora, vamos dizer assim, multiplica todo mundo que está dentro, né? O primeiro fator multiplica o segundo fator que tem uma combinação de números. É o que aconteceu ali no 4. Você tinha um número que era o 4 e você tinha o 1 menos 3x. Então, o número 4 é uma individualidade, ele está multiplicando o 1 menos 3x, que é uma expressãozinha que forma o segundo
expoente, tá? Ele é confuso, mas você pensa, então, de repente, nisso aqui, ó, 4 e 1 menos 3x. Você pensa nessa conta daqui, tá? O parênteses tá ali por um outro motivo, que era o motivo da potência, né? Na transformação, do 16 por 2 elevado a 4. Mas, em termos de cálculo, é isso daqui, tá? Voltando aqui na raiz, o que aconteceu? Aqui, ó, o A, o M e o N. É só você tentar identificá-los. Então, aqui, ó, o 3 faz o papel do A, o X faz o papel do M, que é X, né, no caso, e o 2 faz o papel do N. Então, é 3 elevado a X sobre 2. E aí, o que acontece aqui? 1/3 elevado a X menos 1. Esse 1/3, eu pego aqui, ó, a regra do expoente negativo, porque eu tenho 3 elevado. Eu quero ter 3 elevado. Aqui não aparece nada. O segundo chuveirinho seria mais 12. Mais 12. Não é mais 12 aqui, não? Eu não fiz a conta. Eita ferro, eu errei a conta aqui, gente. Eu errei a conta. Eu vou corrigir. Eu vou terminar essa letra B e vou corrigir. Tá errado. É mais 12 mesmo. Eu fiz o chuveirinho e não fiz. Obrigado, Maria. Eu vou corrigir, tá? Já vou corrigir. É só terminar aqui esse raciocínio. 3 elevado a 1. Aí fica 3 elevado a menos 1. Tá bom? Bem que eu estava pensando assim, tem alguma coisa estranha, porque esse exercício aqui eu fiz em algum momento essa semana e eu achei que tinha dado um outro número diferente, né? Mas eu acabei aqui na hora vendo um monte de coisa junta, eu não atentei. Deixa eu corrigir aqui. Vou corrigir isso aqui tudo. Então aqui vai mudar, aqui vai mudar e aqui vai mudar. Então eu vou ter aqui... vou até botar de outra cor, tá? Para chamar a atenção. Ô, Maria Eduardo, vou te dar ponta, hein? Você não tá minha aluna esse ano. Puxa vida, você não ia te dar ponta. Menos 2 com menos 6 dá mais 12. Aqui dá mais 12. Aqui dá mais 12. 12 menos 4 dá 8. Tá? Então muda tudo. Muda tudo. 12 menos 4 dá 8. Vezes menos 1 vai dar menos 8. Menos 8 por 8, então aqui dá menos 1, beleza? Deixa eu ver se está tudo certinho agora, né? Aqui 4 menos 12x. Menos 2, 2x menos 6, dá menos 4x mais 12, beleza? 4 menos 12x menos 4 mais 12. Menos 12x mais, beleza? Aqui 12 menos 4, beleza? 8 menos 8 vezes menos 8, pronto, beleza. Ano que vem tem que ficar com a 2300. Ih, ó! Será? Isso aí, ó, não cabe a mim, hein? O pessoal lá é que manda. Então, deixa eu colocar aqui, ó, M, ó. Maria Eduardinha. Vou botar aqui, ó, M. Pronto, ó, dá um coraçãozinho aqui. Pronto, vai ficar eternizado na live. Obrigado, minha querida. Voltando aqui, ó, de novo o mesmo chuveirinho, né? Então, fica menos x mais 1. Então, ó, menos x vezes x, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E aqui igual 3 elevado a x sobre 2, beleza? Tudo igual, vai rolar o tchá-tchá. Então vem aqui, ó, tchá-tchá, tchá-tchá. Então ficou menos x mais 1 igual x sobre 2. Então o que acontece aqui vezes 2. Veja, aqui eu tenho uma parte com fração, outra parte sem fração. Para assumir com essa fração, eu teria que fazer naturalmente um MMC. Mas eu vou fazer aqui, ó, uma multiplicação por 2 puramente. Que aí esse vezes 2 vai multiplicar a equação inteira. Então vem aqui, ó, menos x vezes 2 dá menos 2x. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. E aqui o 2 cortou, fica só o x. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Voltou aqui. Menos 2x menos x igual, mais 2 foi, menos 2. Sinais iguais soma e repete o sinal. Beleza? Letra negativa vezes menos 1. Pronto. X é igual a 2 terços. Queridos, olha só, muito importante aqui. Deixa eu botar um coraçãozinho. Deixa eu ajeitar aqui, esse 2 ficou feio. Muito importante aqui, gente. O que está acontecendo? Olha só. Isso aqui, ó, para vocês verem como isso pode acontecer com qualquer um, né? O que aconteceu aqui, ó?
Ah, 8 me ama. Eu também amo a 8, minha querida. É minha turminha preferida, né? Minha turminha preferida. A 10 também é minha turminha preferida. Tamo junto. Agora veja só, né? Maria Eduarda e demais, né? Veja que situação. Atenção, eu tô dando aula aqui para vocês, né? Aí eu tô olhando o celular para ver as mensagens, eu tô fazendo um monte de coisa junta, eu não tô com a mente 100% focada no desenvolvimento, né? Tranquilo. E é assim com a gente também. Às vezes a gente está fazendo a prova, a gente está fazendo a prova, e aí tá sempre alguma coisa, tá sempre com alguma coisa, com alguma questão, né? Tirando a tua atenção. E aí é que a falha acontece. Veja o que aconteceu. Eu fiz o chuveirinho, né? Eu tinha feito a linha aqui, né? Vocês podem até voltar o vídeo e ver. Eu fiz a linha, falei a multiplicação e não multipliquei. Eu falei 2 vezes 6 e botei 6, né? E era 12. Então, tipo, um lapso, né? Isso pode acontecer na hora da prova. Então, é muito importante, né? É você, e na hora do estudo também, é muito importante você eliminar todos os potenciais agentes que tiram a tua atenção, né? Para que esse tipo de problema se reduza. E também a questão de você tentar revisar os cálculos na hora de certas operações, você revisar e prestar atenção no que está acontecendo. Porque, veja só, eu estou escrevendo aqui, aí o que acontece? Eu estou com uma tela aqui do lado. E aí a minha visão periférica, à medida que as mensagens vão subindo, eu já sei que tem alguma coisa ali, aí vai roubando a atenção. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Então é muito importante, né? Claro, alguns têm maior concentração, outros têm menor concentração. Então é importante aqueles que têm uma menor concentração tentar criar formas, né, de não desconcentrar tanto. De repente sentar mais na frente da sala de aula na hora da prova, sentar num lugar que vai ter uma movimentação menor. Você, antes da prova, já está começando a se concentrar ali, né? Não ficar brincando muito lá no pátio, aquela coisa toda antes da prova. Isso tudo ajuda para você ter uma quantidade de erros menor lá na frente, beleza? Vamos que vamos, então. Tá tudo aí. Esqueceu da 6. Esqueci da 6. Não, a 6 também. Grande abraço, Ana Júlia. Não esqueci nada. A 6 é a 6 querida. A turma da galera do basquete, aquela galera lá tranquila, né? Aquela turma do quantidade não é qualidade, né? Aquela turminha lá é pequena e ali só tem gente fera. Grande abraço. Vamos lá para número 2, hein? Agora, a número 2 é uma equação exponencial também, só que ela é uma equação que tem um desenvolvimento diferente da anterior. Nessa daqui, eu tenho que desenvolver a potência, tá? Desenvolver a potência, fazer a mudança de variável para depois resolver a equação. E aqui eu uso o desenvolvimento de potências, né, com propriedades. Que propriedade? Essa daqui, ó, a propriedade da soma. Quando você tem uma soma no expoente, você pode separar essa potência em duas de mesma base, com uma multiplicação, ou a diferença no expoente, que aí você separa em divisões, tá bom? Então é isso, ó, eu li aqui, ó, x menos 5, ó, jamais, 25, ó, a leitura, 25 vezes 5 elevado a x menos 1, menos 5 elevado a x igual a 100. 25 vezes 5 dá 125, jamais faça isso. Não é para multiplicar, por quê? Eu tenho uma potência, primeiro você faz a potência, depois você faz a multiplicação, e essa potência não pode ser feita, porque é 5 elevado a x menos 1, então essa multiplicação não pode ser feita. Então, é só regra mesmo. Você começa desenvolvendo a potência. Você nunca começa calculando. Então, eu fico com 25 vezes 5 elevado a x, 5 elevado a x menos 1. Fica, subtração vira divisão. Então, eu fico aqui, com 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1. Tá? E aqui, menos 5 elevado a x. Igual 100. Beleza. Aí, agora, 5 elevado a 1 é 5. E aqui eu tenho 25 vezes 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1. Esse sobre, ele pega essa multiplicação também. Então, eu posso deixar tudo numa fração só, tá? 25 vezes 5 elevado a x sobre 5. Isso vai ser importante. Menos 5 elevado a x igual a 100. Então, agora, 25 por 5. Tchá, 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 tchá. 4 vezes 5 elevado a x menos 5 elevado a x igual a 100. Nesse momento, né,
Alguns até conseguem fazer de boa. De novo aqui, 25 sobre 5 é 4. Olha isso. Nessa aqui ninguém falou, né? Caiu no teste. Acho que sim. Acho que alguma coisa parecida com essa caiu no teste. 25 por 5 dá 5. Né? Eu já botei 4. Por que será, né? Essa tem motivo. Aqui, nesse momento, eu vou fazer a mudança de variável. Por quê? Esse 5 elevado a x está feio pra caramba, está estranho. Então eu vou falar que o 5 elevado a x é igual a alguma letra, né? A letra que você quiser. Eu vou colocar a letra A, porque a letra A é a melhor letra que existe. Tranquilo? É a primeira letra lembrada. Por exemplo, né, Marcelo? Ninguém vai dizer, falou o alfabeto aí, M. Ninguém faz isso, né, Marcelo? A gente pensa no A. Começa com A. Então, pronto. Então, 5 elevado a x é igual a A, né? 5 vezes A menos A igual a 100. 5A menos A, 4A igual a 100. Então, A é igual a 100 por 4, que é igual a 25. Tranquilo? Aí agora, eu volto aqui na minha mudança de variável e o 5 elevado a x é igual a A. Boa. 5 elevado a x é igual a A, então 5 elevado a x é igual a 25. Por sua vez, o 25 é 5 ao quadrado, e aí sim, x é igual a 2. Tá? Muito cuidado, que a gente costuma errar. Coraçãozinho aqui para a letra M. A letra M também é muito boa, tá? Eu fico sacaneando a letra M, mas a letra M é muito boa. Por exemplo, meu filho mesmo começa com a letra M, né? Então, é uma letra bacana também, tá? Bobão. Aí, x igual a 2. Tranquilo? Agora a letra B. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou botar um azul. Vamos que vamos. Pronto. 14 vezes 2 elevado a x menos 1, menos 3 vezes 2 elevado a x. De novo, 14 vezes 2, 28. 3 vezes 2, 6. Jamais façam isso, tá? E outra, 32 dá para fatorar. Também não fatore. Essa equação dá ruim se você fatorar, tá? Então, vamos que vamos. O 2 elevado a x menos 1 fica 2 elevado a x sobre 2, né? Elevado a 1. Menos 3 vezes 2 elevado a x. Pronto. De novo, uma estrutura parecida com a anterior, né? Então já vou logo, 2 elevado a 1 é 2. 14 por 2, já faço logo o tchá-tchá aqui, ó. Tchá-tchá, tchá-tchá. Não vou ficar enrolando muito para resolver essa não. Então, 7 vezes 2 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x de novo, tá? Igual a 32. Então agora, de novo, mudança de variável. Vai dançar na prova? Vai nada, Robertinha. Você vai estudar, você vai praticar, você vai ver e vai rever esse vídeo aqui, você vai escrever, você vai fazer continhas, vai praticar e até a prova você vai estar voando. 2 elevado a x agora, então, R de Robertinha. Pronto. 2 elevado a x agora é igual a R. Então eu vou ter 7R, tá? Menos 3R igual a 32. 7R menos 3R dá 4R. 4R é igual a 32. R é igual a 32 por 4, que dá 8. 32 por 4 dá 8. E agora eu vou para a mudança de variável. De novo, né? Teve a mudança de variável aqui. 2 elevado a x é igual a 8, que por sua vez é 2 elevado ao cubo. Então x é igual a 3. Beleza? Coraçãozinho e fé. Tranquilo, galera? Vamos que vamos. Próxima, número 3 aqui, eu tenho um problema, né? No estudo de uma população de micro-organismos, identificou-se que o número N de seres em milhares é dado por NT igual 20 vezes 2 elevado a 1,5T, onde T indica as horas transcorridas após o início do estudo. Li, já não entendi nada. Comecei a ler, no final já não entendi mais nada, tá? Desespero, você vai pegar e vai ler novamente? Não. O que você vai fazer? A única coisa aqui, que importa, tá, num problema de equação exponencial ou num problema de quadrática também, você vai pegar aqui, a fórmula e você vai entender os elementos da fórmula, tá? Eu tenho N, que é o número de seres em milhares, tá? O que significa isso? Se eu tenho 8.000, na fórmula vai entrar 8, porque são 8 milhares, tá? Isso é importante. E o tempo é em horas. Se eu tiver
falando em dias, um dia você vai escrever 24 horas, tá? E naturalmente se você tiver meio-dia, você vai escrever 12 horas, meio-dia, 12 horas, né? Se você tiver 30 minutos, você vai escrever 0,5 hora e por aí vai. Beleza, então você entende o significado das letras, tá? E aí começa. Qual era o número de seres no início da observação? No início, no começo, enfim. Partiu, começou. Geralmente esses problemas são com o tempo. No início sempre é cronômetro. O cronômetro sempre começa no zero. Então o início é sempre zero. Então t igual a zero, tá? T igual a zero. Então eu vou ter de n0, isso aqui não é conta, é só uma indicação, n entre parênteses zero, então eu vou ter 20 vezes 2 elevado a 1,5 vezes 0. Aí, ó, mandar um beijo também, ó, para 1211, aí, ó, a Nina tá representando aí a galera também, não é só o pessoal da tarde. Eu tô sentindo que o pessoal da tarde tá dominando essa live aí, mas o pessoal da manhã também não tá de bobeira não, hein? 1211, grande abraço também, galera. Nina. Bagunceira! Não, brincadeira. Estuda. É tão atenta na aula quanto o Marcelo, quanto a Maria, né? Quanto a Roberta. Vamos que vamos. É isso. 1,5. Aí, ó, começa. 20 vezes 2, 40. Jamais faça essa conta. Porque eu tenho uma potência antes. Então, 1,5 vezes 0 dá 0. 1,5 vezes 0 dá 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. E aí eu tenho uma potência. 1205 também está aí, Manu. Como eu não tinha reparado isso? Manuela, 1205, abraço para 1205 também. 1205 também, ó, pode estar reconhecendo isso aqui, ó. O teste foi nesses moldes, né? 2 elevado a 0 dá 1. Então fica 20 vezes 1, né? Então dá 20. Então eu tinha 20 seres nessa questão no começo? Não, eu tinha 20 mil seres, tá? 20 mil seres. Tá? Isso na letra A. Agora, na letra B, eu tenho qual será o número de seres após 4 horas. Então, agora eu tenho aqui um N4. É a mesma conta, só que a primeira foi com 0, agora é com 4. Eu tenho 20 vezes 2. Opa, 20 vezes 2, 40. Não faça essa conta. Tá? Não faça essa conta. 1,5 vezes 4. Beleza? E vamos lá. Primeiro, ó, 20 vezes 2, 40. Não pode. Eu primeiro faço 2 elevado a 1,5 vezes 4. 20 vezes 1,5 vezes 4 dá 6. Pronto. 2 elevado a 6. 2 vezes 2, um total de 6 vezes. 2 vezes 2, ó, 4. Já contei 2 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E mais uma. 32 vezes 2, 64. Então, N é igual a 20 vezes 64. Logo, vai dar 128, mais um zerinho, 1.280 seres. Não, são 1.280 milhares de seres. 1.280 milhares de seres. Ou melhor, 1.280 com 3 zeros. Ou seja, 1.280.000 seres. Tá? Essa fórmula está em milhares. Pois é, você está vendo, né, Roberto? É assim a vida. Vou trocar de cor, porque agora na letra C o cálculo é diferente das anteriores. Percebam, só existem duas possibilidades para esse tipo de conta. Ou eu dou o tempo, que faz o papel do X, ou eu dou o número de seres, que faz o papel do Y. Quando eu dou o X, você substitui. E quando você dá o Y, você iguala. Então, na letra C, como eu tenho aqui, atinge a marca de 81.920.000 seres. Isto é, 81.920. Ainda dei esse molezinho aqui, né? 81.920 milhares. Foi o que eu acabei de falar na resposta final. 1.280 milhares é 1.280.000, né? Então, aqui, na fórmula, eu não vou colocar esse número gigante, milhões. Eu vou colocar 81.000. Então, eu vou ter aqui, ó, 20 vezes 2 elevado a 1,5 t igual 81.920, tá? Aí, de novo, 20 vezes 2, 40. Não é para fazer isso. Você vai pegar o 20 e vai passar dividindo.
eu tenho 2 elevado a 1,5t igual 81.920 dividido por 20. Isso aqui, ó, 0 com 0, tchá, 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 morreu. 8.192 por 2 vai dar 4.096. Confia. Então, pronto. E aí, o que acontece? O 4.896 dá para fatorar. Vou fazer do lado de cá. Vai estar meio espremido, tá? Mas, né? Vai dar certo. Por 2 dá 2.048. Por 2, 1.024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, dá 128. Essa conta sempre dá certo, tá? Se desse errado, já eu teria que usar logaritmos, que é outra matéria, não vai cair na prova naturalmente. Então, você vai fazer a continha, ela sempre vai dar certo. Confia. Né? Sempre vai encontrar uma potência maneira. Então, aqui 128 por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Ah, meu Deus, não vai dar. Por 2 dá 4. Por 2, 2, 2, 1. Eita, viu? Sabia. Por 2 vai dar 1. Beleza, então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4.096 é 2 elevado a 12. Para quem não reparou, eu fui escrevendo ali no finalzinho, chegou no rodapé, o botão do slide apareceu, aí mudou o slide. Foi isso que aconteceu. Pronto, tá igual, cortou. 2 elevado igual, 2 elevado. Tchá, 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 tchá. 1,5t é igual a 12. Beleza? Eu quero saber como é que estão os likes aqui do vídeo, hein? Eu quero saber se todo mundo que chegou já deu like, né? Não sou youtuber, mas eu gosto desse negócio de like. Então, vamos embora. 12 por 1,5. 12 por 1,5. Isso aqui, ó, para tirar aqui a casa decimal, eu acrescento um zero lá em cima e tiro a vírgula. Tiro a vírgula. Pronto. 12 por 1,5 é o mesmo que 120 por 15. E aí, vamos embora. Faz a divisão ou simplifica, né? O que for melhor. Eu vou dividir por 3, facilitar a minha vida. 120 por 3 dá 40. 15 por 3 dá 5. Agora ficou fácil. 40 por 5 dá 8. Então, são 8.000 seres? Não, são 8 horas. Tranquilo? 8 horas. Show. Claro. Número 4 agora é uma questão de quadrática, função quadrática, tá? Ela está em 2 slides, por isso que ficou meio estranho aqui, ficou dividido estranhamente aqui no slide, tá? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês podem escrever, tá? Assim que eu ver, a gente para, né? Como já aconteceu. Então vamos que vamos. Vamos que vamos, que daqui a pouco o pessoal do terceiro ano vai chegar, o pessoal do terceiro ano já é mais velho, já é mais chato, né? Segundo ano é que bomba nessa escola. Então vamos lá. Um objeto avançado verticalmente para cima, a partir do solo, e tem sua altura h em metros, determinada em função do tempo t em segundos. Então agora aqui o h está representando em metros e o tempo está representando em segundos, de acordo com a lei, fórmula. Pronto. Letra A. Determine a altura máxima atingida pelo objeto. Bom, função quadrática, falou em altura máxima, eu estou falando na verdade de vértice. Falou em máximo, falou de vértice. Falou em mínimo, falou em vértice também, beleza? Porque o máximo e o mínimo são condições sempre do vértice. Só que se a parábola tem concavidade para baixo, o vértice é máximo. Se a parábola tem concavidade para cima, sempre é o mínimo, tá? E quem é o máximo, quem é o mínimo? É sempre o YV, tá bom? Então, se você está falando de altura máxima, você está falando de YV. Quem é o XV? O XV é aquele que vai causar a altura máxima, tá? Então, no contexto aqui, o Y é a altura e o X é o T, é o tempo, tá? Eu vou escrever essa fórmula em ordem, tá? Porque aqui tem uma pegadinha. Essa função está escrita fora de ordem, porque o modelo da função quadrática é ax2 mais bx mais c, né? Então, aqui ela está invertida. Então, eu tenho menos 5t2 mais 40t, tá bom? E pronto, só isso. Então, eu tenho que o A é igual a menos 5,
o B é igual a 40, tá bom? E o C não tem, ou seja, é zero. Então, para calcular a altura máxima, eu vou calcular o YV, que é menos delta sobre 4A. Não tem o valor do delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, rapidamente, eu vou ter que fazer essa conta. Não recomendo fazer essa conta toda ao mesmo tempo, tá? Eu tenho um menos aqui, menos delta, mas é menos o valor final do delta. Se você quiser fazer o delta ao mesmo tempo aqui nessa fórmula, você corre o risco de trazer esse menos para o desenvolvimento do delta. Aí você vai acabar escrevendo um menos b ao quadrado menos 4ac e vai dar errado, tá? Confia. Em sala, de repente, ou num vídeo futuro, a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso, tá? Mas é só questão de álgebra. Porque esse sinal de menos vai atrapalhar. Então aqui, ó, b ao quadrado, eu vou ter 40 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que é 0. Bom, esse 4, 5 e 0, isso aqui, ó, morre. Vai dar 0, tá? Porque estou multiplicando por 0, vai dar 0. Então acabou. Então aqui é só o 40 ao quadrado, que dá 1.600. 40 vezes 40, 1.600. Eu faço 4 vezes 4, depois eu só dobro o número de zeros. Pronto. Agora aqui o YV vai ser menos 1.600, tá? Sobre 4A, 4 vezes menos 5. Por acaso, se você errar essa questão de sinal, não prestar atenção, der um resultado estranho, só fica ligado, porque isso aí é uma altura. Se você encontra menos alguma coisa, altura negativa, é estranho, tá? Então, de repente, né, isso já dá uma dica se você errou alguma conta de sinal aí. Então, vai dar menos 1.600 sobre menos 20. Menos com menos dá mais. 0 com 0, vai acontecer o quê? Tchá, tchá, tchá. 180 por 2 dá 160 por 2 dá 80. Então, menos com menos dá mais. 160 por 2 dá 80. Então, a altura máxima é de 80, o quê? Bananas? Não, 80 metros, tá bom? Segundo enunciado, medida em metros. Tranquilo? Pronto. Agora, determine a altura do objeto após 6 segundos do lançamento. Então, aqui eu estou dizendo, né, que o T é igual a 6. Beleza? T é igual a 6. Então, é só pegar a fórmula, né, original. HT, eu vou achar o H6. E aí pronto, 40 vezes 6. Eu poderia ter pego essa fórmula aqui que eu escrevi invertida, né? Mas eu vou na original. 40, não faz diferença qual pegar, na verdade, né? 40 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. Pronto, cuidado que isso aqui é uma expressão numérica, você tem que respeitar a expressão numérica. Primeiro potência, depois multiplicação. E eu vou fazer logo 40 vezes 6, 240. Você pode achar que aqui eu estou sendo incoerente com o que eu acabei de falar, né? Primeiro a potência, depois multiplicação. E a primeira conta que eu faço é a multiplicação. Acontece que eu tenho 40 vezes 6 e um menos aqui. Então, esse 40 vezes 6 não está diretamente ligado ao restante. Essa ordem da expressão numérica, principalmente, você tem que aplicar individualmente em cada número. Porque o que está acontecendo aqui agora? Ó, 5 vezes 6 ao quadrado. Eu tenho 5 vezes 6, o 6 está multiplicando, e eu tenho 6 ao quadrado. O 6 está em potência. Então, aqui sim, o 6 está multiplicando e ele está em potência. Então, primeiro, potência. Então, eu venho aqui, ó, 6 ao quadrado dá 36. Pronto. Agora sim, não vai ter erro. 240. Aí, de novo, você pode usar essa leitura desse jeito, ó. 240 menos 5 vezes 36. O 5 está subtraindo e o 5 está multiplicando. Então eu não faço 240 menos 5, dando 235. Eu faço 5 vezes 36. Por quê? Primeiro é a multiplicação. Por último é a adição e subtração. Então eu deixo o menos e aí eu faço 5 vezes 36, 180. São coisas que a gente aprende lá atrás, né? E aí a gente acaba esquecendo, sei lá, né, o que acontece com vocês em matemática. Vocês esquecem das coisas, né? Mas a matemática sempre se vinga. E esquecimento é um motivo de vingança para a matemática.
240 menos 180 dá 60. Ai, meu Deus. Bebeu uma aguinha. Gente, vocês estão bebendo água? Eu já estou aqui na live, ó, há mais de 2 horas, né, mais ou menos, sei lá. Começou que hora? 1 hora. Então, ó, vai dar 3 horas, já estou aqui há 2 horas. Tem que beber água, hein? Quando eu dei aquela travada no vídeo antes do começo dessa etapa, bebi uma água, agora ó, beber água de novo. Começou a ressecar, beber água. Bebam água. O tempo todo. Beleza. 60, então, são 60 o quê? Bananas? Não, 60 metros. Tranquilo? É isso. Agora, na letra C, determine o momento em que o objeto está a 35 metros de altura. Esse 35 metros é H. Então, eu vou pegar a fórmula e vou igualar. Agora, cuidado aqui, eu começo H igual 40 menos 5T. Eu vou escrever na ordem invertida. Eu vou escrever assim, ó. Além de eu escrever menos 5T ao quadrado. Sim, tem que... Ô, Célia, olha, a Celiane tá aí. Gente, olha só, monitora de filosofia, humanas. Viu? Muito bom. Menos 5T ao quadrado, mais 40T. E aqui, ó, igual a H. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa ordem. Eu vou colocar o H aqui no final. Isso não é mudança de lado, mudar o sinal. Quando eu mudo tudo de lado, né? Tipo, pensa em primeiro, o que está antes do igual é primeiro membro, o que está depois do igual é segundo membro. Então, quando eu troco o primeiro membro inteiro e jogo para o segundo, e o segundo eu jogo para o primeiro, isso não é mudança de lado, mudar o sinal, tá? A mudança de lado a gente muda o sinal quando a gente muda um terminho só, um númerozinho, e os outros ficam intactos, tá? Aqui eu mantenho assim. E aí, por que eu faço isso? Porque aqui, ó, o objeto está a 35 metros de altura. Eu venho aqui, ó, menos 5T ao quadrado, mais 40T, igual a 35. Tá? Então, pronto. Agora fica já numa cara de equação do segundo grau. Então, aqui, ó, menos 5T ao quadrado, mais 40T, aí o 35 vem, né, para o primeiro membro. Aí fica menos 35 igual a zero. Aqui eu já tenho uma equação do segundo grau, vou ter que fazer um Bhaskara. E é importante prestar atenção aqui que eu tenho muito sinal de menos, né? Eu estou começando com sinal de menos. Isso não é legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1, tá? E além disso, na verdade, eu nem vou multiplicar por menos 1. Eu estou percebendo que aqui eu tenho 5, 40 e 35. São todos múltiplos de 5. Então, eu vou simplificar essa equação. Eu vou, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 5. Por quê? Porque pode. Porque todos os números podem ser divisíveis por 5. Isso vai me adiantar em que todas as contas que eu fizer para resolver esse Bhaskara vão ser mais simples, tá? E aí eu ainda vou multiplicar, vou dividir por menos 5, que aí o número vai ficar pequenininho e positivo, onde eu quero que fique. Então aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 5 por 5 dá 1, então fica apenas t ao quadrado, ou 1t ao quadrado, né? 40 por menos 5 vai dar menos 8. E ó, ficou negativo. O B negativo é ótimo. Menos com menos dá mais, 35 por 5, 7. O B negativo é ótimo. E por que eu estou falando isso? A é igual a 1, o B é igual a menos 8, e o C é igual a 7. Você vê que são ABC diferentes da equação original. Só porque eu igualei a um número doido lá. Então, vamos que vamos. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado dá menos 8 ao quadrado. Toda substituição por número negativo você substitui entre parênteses. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 7. Então, ó, você pode perceber, aqui, eu multipliquei por menos 1, aí ó, o 4AC, já tem um menos na frente, 4AC, vários números multiplicando, eu não tem sinal de menos. Isso já elimina várias regras de sinal. E o B negativo, ele não era para ser negativo, originalmente. Ficou negativo. Só que o que acontece? Negativo elevado a par fica positivo. Então, o B negativo não faz diferença. Então, menos 8 ao quadrado vai dar mais 64. Tá? E aqui, 4 vezes 1 dá 4, vezes 7 é 28. Sem me preocupar com sinais, acabou.
fica molezinho esse delta, né? Chance de errar quase nula. 64 menos 28 dá 36. Confia. Dá 36. Pronto. Aí agora, continuando a conta, x igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Né? Aí aqui, ó, de novo, o a, se ele fosse negativo, eu já teria uma fração com negativo no denominador, que isso é horrível, tá? E aqui, menos b, eu fico com menos b, menos 8. Um sinal de menos é da fórmula, o outro sinal de menos é do número. E aí, todo mundo sabe, menos com menos dá mais. Ou seja, fugir com os sinais de menos da conta e ficou tudo mais fácil, tá? Se o expoente for par, o número fica positivo. Toda vez que o expoente for par, o resultado da potência fica positivo. Só que normalmente só acontece com o 2. Raramente em contas, né? A não ser que seja uma matéria específica de potência, a gente acaba elevando sem ser ao quadrado. Elevou ao quadrado dá mais. Elevou a 4 dá mais. Elevou a 6 dá mais. Enfim. Menos com menos dá mais. Beleza? Mais ou menos a raiz de 36, que é 6. Por 2. Show. Então aqui, ó, x vai ser 8 mais 6 por 2. E 8 menos 6 por 2. Eu vou ter 14 por 2, que é igual a 7. E 8 menos 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Aí aqui acontece uma situação curiosa. Acontece uma situação curiosa. Deu 1 e deu 7. Ou seja, deu 1 segundo, determina o momento. 1 segundo e deu 7 segundos. Como assim? Duas respostas. Veja, isso é um lançamento vertical para cima, né? Naturalmente, o objeto foi lançado, subiu, caiu, né? E aí, ó, em 1 segundo, ele bateu os 35 metros. E depois, em 7 segundos, ele bateu 35 metros de novo. O primeiro 35 metros ele estava subindo, o segundo 35 metros ele estava descendo. São duas respostas, normal, é isso aí. Na letra D, determina o momento em que o objeto toca o solo. Tocou o solo, chão, é igual àquela ideia do início, da zero, né? Então, é zero. A altura no chão é zero, né? Então, eu vou ter aqui menos 5t ao quadrado mais 40t igual a zero, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, mesma situação. Eu vou dividir por menos 5, tá? Aí eu vou ficar com t ao quadrado, mais com menos dá menos. 40 por 5 dá 8. 8t igual a zero. Olha só, aqui nesse momento, se você tem boa memória, você pode resolver essa equação de modo da incompleta, da equação incompleta, colocando em evidência, tudo mais. Eu não vou fazer desse jeito, porque isso é uma resolução particular, né, de uma equação incompleta, e como esse vídeo, o objetivo é uma revisão para a prova, eu não queria colocar aqui uma resolução que pode ser que sirva ou não, tá? Então eu vou fazer sempre com a fórmula de Bhaskara, que é mais garantido, tá? Então aqui, ó, o A é igual a 1, o B é igual a menos 8 e o C é igual a 0. Então, delta B2 menos 4AC, 4 vezes 1 vezes 0, vai sumir. Menos 8 ao quadrado dá mais 64. 4 vezes 1 vezes 0, sumiu, né? Então, o delta é 64. Logo, o T vai ser igual a menos B menos 8 mais ou menos a raiz de 64 sobre 2A, 2 vezes 1. Então, T é igual a 8 mais ou menos 32. Oh, Deus me livre. Raiz quadrada de 64 dá 8. Cruzes por 2. Agora aqui o T vai ser 8 mais 8 por 2. E o T, 8 menos 8
por 2. 8 mais 8, 16. Por 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Por 2 continua 0. Então deu 0 segundo e 8 segundos. Então, duas respostas de novo. Por quê? Né? 0. Poxa, toca o solo no 0. Por quê? O objeto saiu do chão. Né? A partir do solo. Ele saiu do chão. Então, 0, altura 0. Subiu, subiu, subiu. Desceu, desceu, desceu. Chegou aqui até o 8. Tá? É isso que acontece. Então, são duas soluções também. No primeiro, 1 segundo, 7 segundos. No segundo, 8 segundos e 7 segundos. 0 segundos, que é o início, naturalmente, e 8 segundos, tá? E aí, fechou. Show de bola. Agora, a questão de mate 2, beleza? Vamos para mate 2. Um poliedro é formado por 8 faces triangulares, 2 faces pentagonais e uma face octogonal. Nem queira desenhar esse troço, hein? Pelo amor de Deus. Determine o número de faces, que é F, o número de vértices e o número de arestas. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Um poliedro é formado por 8 faces triangulares. Lembra? Aquele jeitinho padrão, né? 8 faces triangulares. Então, eu vou colocar assim, ó, 8F3, tá? 8F3. 2 faces pentagonais, 2F5, tá? E uma face octogonal, 1F8. Tranquilo? E aí eu já tenho aqui o número de faces. O número de faces me foi dado de modo indireto. Eu tenho as faces separadas por tipo. 8, 2 e 1. No total são 11. Então eu tenho 11 faces. Agora, o número de vértices. Espera, número de arestas. Sabendo as faces, é mais fácil para as arestas. Até porque aqui eu tenho separadinho pelo tipo de face, que aí o que acontece? O número de arestas é o total de lados, tá? Por 2. Porque eu tenho uma face, tipo assim, né? Eu tenho uma face triangular, que aí eu vou juntar com outra face triangular, né? Então, esse ladinho aqui vai juntar com esse ladinho aqui. Vai ficar uma aresta só. Né? Aí fica uma aresta. Então, de 2 cai para 1. Então, o total de lados eu divido por 2, metade, e vai me dar o total de arestas. E aqui eu tenho, né, 8 faces triangulares. Então, cada face triangular me dá 3 arestas. Né? Então, eu tenho 3 lados. Né? Figura plana, geralmente eu chamo de lado. Figura, linha espacial, aresta. Então, eu tenho 8 vezes 3. Tá? São 24. 2 vezes 5, porque eu tenho 2 faces pentagonais. Então, uma face pentagonal me dá 5, a outra face pentagonal também me dá 5. 5, 5, 10. 2 vezes 5, 10, de um modo mais organizado. E a última, uma face octogonal, 1 vezes 8, que dá 8 mesmo. Né? Então, o total de lados vai ser 24 mais 10 mais 8. Que isso vai dar 34, 42. Então são 42 lados, tá? Dividido por 2 vai dar 21 arestas. Então A é igual a 21. Então nesse momento que vem, né, a melhor parte dos poliedros, que é a fórmula de Euler, né? V mais F é igual a A mais 2. Aquela formulazinha que todo mundo sabe, né? Aquela frase, né? Vamos fazer arroz mais A2, né? Vamos fazer arroz A2, né? Para não tomar bloco no YouTube, né? Vai que, né? Então, ó, vamos, não sei, fazer 11, amor, 21, mais 2, pronto. Então, V mais 11 é igual a 23. Então, V é igual a 23 menos 11, V é igual a 12. Então, são 12 vértices, tá bom? Então, é isso. Beleza, galera? 12 vértices. Então, eu tenho 11 faces, eu tenho 21 arestas e eu tenho 12 vértices. E aí sim, fechou com a fórmula de Euler. Beleza? Vamos lá. Próxima aí. A número 5. A número 6. Eu tenho, determine a área lateral de prisma hexagonal e prisma reto com base triangular. Tá bom, vamos lá.
Bom, área lateral. A área lateral de qualquer prisma, tá, é feita como perímetro da base, que é a soma de todos os lados da base, tá, multiplicado pela altura. Eu imagino desmontando esse prisma, né? E aí ele vai abrindo a face toda, fica bonitona. E aí eu tenho um retângulo gigantão, né? Um prisma reto. E aí eu tenho o perímetro da base, que é a soma de todos os lados, com a altura. Mas aí veja só o que eu tenho aqui no exercício. Eu tenho área da base igual a 54 raiz de 3. Ou seja, a área da base, né, é 54 raiz de 3. E como eu tenho aqui um hexágono, eu tenho que lembrar da fórmula da área da base do hexágono, que é, para poder comparar, que é 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Tá? E a altura que dá 10 centímetros. Então, eu vou comparar a fórmula da área da base com a medida, o cálculo, o resultado da área da base aqui. Então, eu vou ter 3L2 raiz de 3 sobre 2 igual a 54 raiz de 3. Pronto. Aí agora, o que vai acontecer? Esse raiz de 3 é como se fosse um raiz de 3 sobre 1. Pronto. Aí eu tenho raiz de 3 do lado esquerdo, raiz de 3 do lado direito, tudo multiplicando. Eu venho aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Sumiu. Aí eu vou ficar com 3L2 sobre 2 igual 54 sobre 1. Posso cruzar. Cruzou, cruzou. 3L2 igual 108. Logo, L2, L ao quadrado, igual 108 por 3, que dá 36. Confia. Deu 36. Então, L é a raiz quadrada de 36. De novo, eu nem vou colocar o mais ou menos aqui, tá? Toda vez que eu aplico a raiz quadrada, né? Tem que botar o mais ou menos, já botei, pronto. Só que, como se trata de uma aresta, né? Um lado, uma medida, vai ser positivo. Raiz quadrada de 36 é 6, então 6 centímetros. Então, cada pedacinho aqui, cada ladinho dessa base desse prisma é de 6 centímetros. Então, a área lateral vai ser o perímetro da base, que vai ser 6 vezes 6, porque hexágonos são 6 lados, né? Só olhar aqui na figura, são 6 lados, vezes a altura, que dá 10. Então, vai dar a área lateral de 360 centímetros quadrados. Pronto. É muito importante o conceito que eu chamo aqui de cálculo indireto. O que é o cálculo indireto? É um cálculo que eu tenho que fazer, que o exercício não manda eu fazer, mas eu tenho que fazer para poder resolver. Ele pediu a área lateral, mas para eu calcular a área lateral, eu precisei calcular a aresta da base. E o exercício não pediu, ele não falou assim, calcule a aresta da base para calcular a área lateral. É iniciativa minha. E para isso, eu preciso dos elementos básicos. Por isso que a primeira coisa que eu fiz ali, eu escrevi a fórmula da área lateral. E aí eu vi que eu precisava do perímetro da base. E para o perímetro da base, eu preciso do lado. Então eu fui começando a calcular pelo lado, beleza? É isso. Agora, na letra B, eu tenho aqui um prisma reto com base de triângulo retângulo. Então, olhando para cá, no cantinho, eu tenho um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e 22 centímetros de altura. De novo, eu quero a área lateral. Aí, eu tenho os lados aqui desiguais. Isso aqui não é um triângulo equilátero, né? Então, eu vou precisar individualmente de todos os lados. Então, aqui eu tenho 3, 4, então eu vou chamar aqui de x, né, a hipotenusa. Né? Então, a hipotenusa é x. X é a hipotenusa. Então, eu vou ter que fazer um Pitágoras aqui logo de cara. X ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você sabe, se você lembra de cabeça essa medida, triângulo pitagórico, é só mandar. Então, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, x ao quadrado é igual 9 mais 16 dá 25. Então, x é a raiz quadrada de 25, que é 5. Show. Então, esse lado aqui mede 5. Beleza. Agora, o que acontece? Pronto, eu tenho o perímetro da base,
que vai ser 3 mais 4 mais 5, que vai dar 12. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Né? Aí pronto, a área lateral vai ser o perímetro da base, que é 12, multiplicado pela altura, que dá 22. Fazendo essa continha, 22 vezes 12, né? Vou fazer aqui rapidinho, 44, 22, 4, 6, 2, 264. 264 centímetros quadrados. Pronto. Beleza, beleza? Professor, eu posso estar errado, mas não é para ser a área do hexágono? Thales, na letra a área do hexágono tá lá. É 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área do hexágono. Eu posso usar também a área do hexágono como sendo 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas é a mesma coisa, que aí eu simplifico 6 com 4. Tá? Mas no cálculo da área lateral, não. Na área lateral é o perímetro da base. Você soma os lados do hexágono apenas. Você não calcula a área da base para calcular a área lateral, em regra. Né? É a soma dos lados. Era isso que você queria saber? Qualquer coisa, escreve de novo aí, eu vou dar uma olhada, a gente volta aí na forma, tá? Beleza, beleza, beleza. Então, área lateral, 264 no caso da letra B, né? 12, que é o perímetro da base, vezes 22, tá? Ah, foi isso, né? A fórmula simplificada dá isso, tá? Que eu sempre tento simplificar ao máximo, sabe? Que eu boto 6 e 4, ela fica mais lógica. Mas por que disso, né? Porque todo hexágono... Do nada, Thales, estamos juntos. Por que eu falo isso, né? Todo hexágono, né? Caso alguém não tenha pescado essa dica. Todo hexágono, ele regular, ele pode ser desmembrado em 6 triângulos equiláteros. Então, quando eu tenho 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, eu tenho 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero. A fórmula do triângulo equilátero é L2, raiz de 3 sobre 4. Como é um hexágono, tem 6 triângulos equiláteros dentro dele, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, então é 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero. Mas aí, para facilitar, a gente bota 3 sobre 2, porque uma fórmula a gente costuma sempre colocar do jeitinho mais simplificadinho possível. Beleza? É isso. Número 7. Um cilindro possui 10 centímetros de raio e 25 centímetros de altura. Determine a sua área lateral e a sua seção meridiana. Aqui ficou faltando a área da seção meridiana, tá? Área da seção meridiana. Então, vamos que vamos. Muito bem. O raio é de 10. Então, eu tenho aqui, ó, do meio para a ponta é 10. Naturalmente, para outra ponta também é 10. Então, eu tenho aqui esse formato. 20 e 25. Tá? Beleza. Nessa parte aqui, né? Isso daqui é isso. Show. Aí eu quero na letra A a sua área lateral. A área lateral de um cilindro é 2 vezes π vezes R vezes H. E o exercício já deu esses valores diretamente, né? Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes π vezes R, que é 10, né? Vezes H, que é 25. Logo, a área lateral vai ser 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 25 dá 500. Então vai ser 500 π centímetros quadrados, beleza? Fechou aqui. Aquela dúvida de sempre. O π, ele vale 3,14, né? Tem muita variedade, né? Dependendo da aproximação, 3,1416, 3,14159, 3,1, 3,14, 22 sétimos, também é uma aproximação do π. O π é um número irracional, tem infinitas casas decimais, a gente só usa via aproximação, né? E aí a aproximação, o exercício que vai dar, vai pedir se for um exercício contextualizado, se tiver alguma historinha. Se não tiver nada disso, você não faz nada, você deixa ali e pronto. 500 π. Não precisa substituir, a menos que o exercício peça. Letra B, área da seção meridiana. A seção meridiana, ela é, ali, ó, tá ali do lado. Vou colocar aqui também. A seção meridiana é um retângulo, tá?
é um retângulo de 20 por 25. Então, é a área da seção meridiana, é a área de um retângulo, tá? 20 vezes 25. Você pode dizer também que é o diâmetro da base, é o diâmetro, né? Vezes a altura. Então, 20 vezes 25 que dá 500 centímetros quadrados, tá? Então, aqui, ó, a área lateral e a área da seção, né? A diferença aqui é 1 π, né? Uma é 500 π e a outra é só 500, tá? Pode até fazer direto, pode, ó, guardou porque não muda, é sempre assim. É 2R, né? O 20 é porque é 2R e aqui o 25 é porque é um H, né? Então, ó, 2RH. E a fórmula da área lateral é 2πRH, só a diferença do π. Tirou o π da área lateral, vira a área da seção meridiana. Molezinha. Número 8. Considere um recipiente cilíndrico com 4 centímetros, 4 decímetros de raio, 15 decímetros de altura, cheio de um líquido colorido. Não está desenhado aqui, então eu vou desenhar rapidamente, tá? Pronto, aí eu tenho 4 decímetros de raio, essa parte aqui, 4 dm, e 12 de altura, 12 dm. Por que dm, né? 1 dm cúbico é igual a 1 litro. É por isso, tá? Já vou dando spoiler aqui no próprio exercício, né? Bom, por que será, né? Vamos lá. Falou de líquido. Esse líquido será completamente transferido para um recipiente de formato paralelepípedo. Se eu estou falando de líquido, é um objeto que está no interior. Se eu estou falando de interior, é volume. Se eu dou a medida em decímetro, o volume fica decímetro cúbico e o decímetro cúbico pula diretamente para litro. Por isso que está desse jeito. E aqui, ó, faça π igual a 3. É uma questãozinha com história, tem um contexto simples, mas tem. E aí faz sentido achar o litro direitinho, né? Porque você não vai chegar, qual é a quantidade? Né? Não sei quantos π litros. Estranho, né? É por isso. Então, beleza. O que está acontecendo aqui? O volume que está no cilindro, ele vai para o paralelepípedo. Então, essa quantidade de volume que está aparecendo aqui é a quantidade de volume na íntegra aqui do cilindro. Então, eu calculo o volume do cilindro e comparo com o volume do paralelepípedo. Volume do cilindro, π vezes R ao quadrado vezes H, é o volume do cilindro, e o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. E aí, né, vai ter que ser igual. Agora aqui tem uma pegadinha também. O paralelepípedo é 6, 6, 50. Só que a água não está atingindo 50. Então, esse 50 está aqui, mas eu não vou usar esse 50. Eu vou usar esse X, que representa a altura da água. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 6 vezes x, que é o volume do paralelepípedo, e vai ser igual a πr ao quadrado vezes h, que vai ser π, que é 3, vezes r ao quadrado, que é 4 ao quadrado, vezes 12. Pronto. Aí agora, ó, que eu posso fazer? 6 vezes 6, a gente sabe que dá 36. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou pegar aqui e vou passar dividindo. Então, vem aqui, ó, 3 vezes 4 ao quadrado, vou dizer que é 4 vezes 4, e o 12. Sobre 6 vezes 6. Isso tudo para fugir de conta, de cálculo, né? Ah, mas essa conta é fácil, eu sei fazer. Mas se você aprende essa lógica, quando você tiver números grandes, você não vai se enrolar, né? Bom, 3 vezes 4 dá 12. E aqui embaixo tem 6. Então aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Com 6, tchá, 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 tchá. Sobra 2. Tá? Então aqui 2. E aqui 12 com 6 também. Tchá, 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 tchá. Mesma coisa. Então fica 2, 4 e 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 2, 16. Então eu tenho aqui x igual a 16 centímetros. Então o volume de líquido vai atingir a altura de 16 centímetros. Beleza? É isso. Tranquilo? Opa, acabou. Agora, né, nós vamos para a terceira série. A última fala aqui que eu quero dar, além de agradecer a presença do pessoal da segunda série, né? Foram muito participativos, foi muito bacana, agradeço muito vocês. É muito importante vocês encararem esses exercícios que eu estou fazendo, principalmente não querer só decorar assim, olha ali, caiu ali, não sei o que lá. É importante você pensar as estratégias
que eu usei, né, as comparações que eu usei, para você chegar na hora da prova, que assim, não é uma repetição da prova, né, obviamente, mas o raciocínio, as estratégias de resolução que eu usei aqui, você vai poder usar na prova também, né? A forma de simplificar, a forma de você abordar o problema, né? A forma de você separar as informações, né? E aí é isso que vai fazer você ter um bom rendimento na prova, beleza, galera? Muito obrigado a presença de todos, um grande abraço para todas as turmas envolvidas aí, ó. Pessoal da 1205, pessoal da 2206, 2208, 2210, 1211, né? Se tiver mais alguma aí, é só digitar também, ó. A galera, pessoalmente eu não vou nem falar que essa live aqui tava batendo já uns 25 alunos que eu tava olhando em vários momentos. Tem gente aí que não tem nem como, ó, 24 Camari, eu não sei quem é 24 Camari, mas ó, muito obrigado pela presença. Maria Fernanda, Nina, tem ali o Thales também que participou, Maria, Jesse, deve ser Jéssica, né? Celiane, ó, Chrome, o quê? Vê lá, ó, não vai me botar esses nomes aí de pegadinha não, hein? Ó, Cromimome, é Cromimome? Tá distante aqui, eu devo estar enxergando nada. Então, ó, Ana Júlia, Marcelo, esse chato, Robertinha, né? Então, ó, tem muita gente boa aí. Espero ter ajudado. Ó, a DS 212 está aí também. Claro que a 212 me ama e eu amo vocês também. Um grande abraço lá. Pô, olha, a DS 212 é diversão garantida, tá? E é isso, galera. Vou dar um abraço em todos. Eu vou dar uma pausa aqui no áudio para eu poder começar o terceiro ano, beleza? Ó, a Júlia Queiroz está aí também. Oh, meu Deus, é isso, galera. Um grande abraço, obrigado aí pela presença.